Após iniciar sua jornada ao lado de um grupo de anões e de um mago, Bilbo Bolseiro segue em direção à Montanha Solitária, onde deverá ajudar seus companheiros a retomar a Pedra de Arken, que fará com que Thorin obtenha o respeito de todos os anões e o apoio na luta para retomar seu reino. O problema é que o artefato está perdido em meio a um tesouro protegido pelo temido dragão Smaug. Hoje, o filme que vamos recapitular é O Hobbit, A Desolação de Smaug, de 2013. O filme começa num vilarejo de Bree, na fronteira do condado. Thorin entra em uma taverna, onde ele nota que tem alguns homens de olho nele. Nesse momento, Gandalf aparece e senta-se à mesa. Acontece que botaram uma recompensa sob sua cabeça. Por isso que os homens estão de olho nele, que o próprio Gandalf explica. Além do mais, esse evento se passa antes de eles irem atrás do Hobbit. Thorin ouviu boatos que seu pai foi visto perto da região. Ele acredita que seu pai está vivo. Na Batalha de Moria, quando o rei Tror foi morto por Azog, seu pai Thrain insistiu que ele recuasse, já que o grande orc queria aniquilar a linhagem de Durin. Porém, seu pai liderou o ataque ao portão de Imril, mas nunca mais voltou. No fim da batalha, Thorin vasculhou todos os mortos, mas não o encontrou. E é por isso que ele tem certeza que seu pai está vivo. Gandalf diz que eles precisam recuperar Erebor logo, e pede que ele reúna os exércitos dos anões. No entanto, isso não é possível pelo simples fato que os anões juraram lealdade a quem portasse a Pedra Arken, e a pedra está nas profundezas de Erebor com o dragão Smaug. É por isso que precisam de um ladrão, aí que eles foram atrás do Hobbit. 12 meses depois, Bilbo e os anões estão sendo caçados pelos orcs liderados por Azog. Além dos orcs, Bilbo nota que um urso gigantesco está nas proximidades. Ele corre para contar a todos. Pela cara de Gandalf, ele já esperava algo assim. Então ele conta que tem uma casa que eles podem se abrigar. Sem perder tempo, o mago conduz todos até a casa, e por pouco quase o urso os alcança. Gandalf conta que o proprietário da casa é Beorn. Ele é um troca-peles. Às vezes ele é um enorme urso negro, e outras vezes é um homem forte. Então eles terão que esperar até que ele assuma a forma humana para negociar com ele. Um orc pede para atacá-los enquanto estão dormindo, mas Azog não vai atacar enquanto o urso estiver de guarda. Um mensageiro aparece com uma mensagem para Azog. Ele diz que todos estão se reunindo em Dol Guldur e o mestre está lhe chamando. Em Dol Guldur, o mestre aparece na forma de uma névoa negra. Ele informa a Azog que o escolheu como senhor da guerra de seu exército. A guerra se aproxima. Azog dá ordem ao seu guerreiro mais leal para encontrar Thorin Escudo de Carvalho e trazer sua cabeça. De manhã, Beorn volta para casa na forma humana. Ele é o último de sua raça, muitos dos quais foram exterminados pelos orcs. Ele não gosta de anões, mas odeia ainda mais os orcs, então ele decide ajudá-los, lhes dando pôneis para que possam passar pela Floresta das Trevas, por onde passa o caminho para a Montanha Solitária. Chegando na Floresta das Trevas, Gandalf ouve a voz de Galadriel em sua cabeça. O elfo avisa o mago sobre a conquista do poder do necromante. Ela diz que não é quem parece ser. Para ter certeza, ela pede a Gandalf que vá às tumbas nas altas colinas, onde foi enterrado o Rei Bruxo. Gandalf vai se separar deles. O Hobbit estava pronto para contar para Gandalf que encontrou o anel, mas desiste no último momento. Gandalf pede a todos para se manterem no caminho sem se desviar, e não entrem na Montanha Solitária sem ele. O grupo entra na floresta. Logo eles começam a ter alucinações, fazendo com que eles se percam e comecem a andar em círculo. Para encontrar o caminho, o Hobbit sobe no topo da árvore. De cima, ele avista a Montanha Solitária. Bilbo percebe movimento próximo. Algo grande o suficiente se move entre as árvores. Tentando descer, o Hobbit cai na teia de uma aranha gigante. A aranha o envolve em um casulo e o arrasta para o covil, onde os anões também foram capturados. Bilbo acorda e mata a aranha com sua espada. Ele decide usar o anel. Acontece imediatamente que, além da invisibilidade, confere a ele a capacidade de compreender a fala das aranhas. Distraindo a atenção da maioria dos monstros, o Hobbit mata a aranha restante. Ele liberta os anões, e eles entram na batalha com as aranhas que retornaram. O próprio Hobbit cai no chão, deixando cair o anel.
Ele percebe que ele está caído no chão e fica com uma raiva indescritível quando uma das aranhas mal sai para fora. Ele corre em direção ao monstro, acertando-o com um golpe antes de matá-lo. No entanto, alguns momentos depois, ele percebe que está se transformando em um assassino sanguinário. Os elfos vêm em auxílio dos anões, liderados por Legolas e Tauriel. Tendo matado todas as aranhas, eles capturam e desarmam os anões. Porém, o lado oculto do Hobbit não foi percebido pelos elfos. Isso permite que Bilbo os siga até o castelo de Thranduil, o rei dos elfos, e ao mesmo tempo entre. Quase todos os anões são jogados nas celas. Apenas Thorin é levado para a audiência com Thranduil. O rei dos elfos está ciente do verdadeiro propósito da viagem e oferece ajuda ao anão em troca de outras joias que já são valiosas para os elfos. Mas o orgulhoso Thorin lembra a ele que, em tempos de necessidade, os elfos não acolheram os refugiados de Erebor. Ao contrário de Thorin, ele tem uma visão diferente da história. Ele lutou pessoalmente contra dragões. Esta guerra deixou cicatrizes em seu rosto, escondidas pela magia. E o elfo avisou ao avô de Thorin, que havia enlouquecido, que o acúmulo de ouro mais cedo ou mais tarde atrairia a atenção dos dragões. Mas ele não deu ouvidos aos conselhos do elfo. Por ter recusado a oferta do rei, Thorin é colocado na cela com o resto dos anões. Neste momento, Bilbo vagueia pelo castelo élfico e escuta as conversas de outras pessoas. Ele descobre que o mercador de vinho está preparando barris de vinho vazios no rio. Um plano astuto está se formando na cabeça do Hobbit. Ele rouba as chaves deixadas sem vigilância e liberta os anões. Chegando na adega de vinhos, ele manda todos entrarem nos barris vazios. Bilbo aciona a alavanca fazendo com que os recipientes caiam na água, e Bilbo vai logo atrás. Nesse momento, os guardas percebem que eles fugiram. Legolas manda eles fecharem o portão. Os anões ficam presos. Nesse momento, os orcs aparecem e uma batalha começa entre os elfos, os orcs e os anões. Kili tenta abrir o portão, mas é atingido por uma flecha envenenada, mas consegue abrir o portão. Os anões conseguem avançar ao longo do rio, lutando contra os orcs no caminho. Legolas e Tauriel matam muitos orcs também. Os elfos capturam um dos orcs com vida. Gandalf chega ao túmulo nas altas colinas, onde encontra Radagast. Ele encontra os túmulos saqueados de 9 portadores do anel. Quem quer que os tenha revivido, sua força é muito maior que as habilidades humanas. Então, o mago vai para Dol Guldur, onde o necromante supostamente se estabeleceu. Mas isso é uma armadilha. Os anões que montaram acampamento na costa são descobertos por Bard, um barqueiro contrabandista da Cidade do Lago. Por uma taxa separada, ele os leva secretamente para a cidade. Para fazer isso, os barris vazios com passageiros devem ser enchidos com peixes por cima. No interrogatório, o orc disse que o anão ferido morreria em breve por causa do veneno, mas isso não importa. Seu senhor logo ganhará força, e então todos os elfos, anões e pessoas morrerão. Thranduil corta a cabeça do prisioneiro e ordena que todas as entradas e saídas do castelo sejam fechadas. Legolas dá uma ordem aos guardas, mas acontece que Tauriel foi atrás dos anões e ainda não voltou. Ele a encontra perto do lago, e juntos eles decidem ir para a Cidade do Lago. Chegando na fiscalização da cidade, Bard entrega os papéis da carga e é liberado para entrar na cidade. A fome reina na cidade. As autoridades locais consideram Bard um contrabandista. Eles estão observando ele. Portanto, o único lugar que eles podem entrar na casa é pelo banheiro. Enquanto os anões se secam, Thorin observa a balista que foi usada contra o dragão. Então Balin conta a história do senhor da cidade, Girion, a flecha negra, e a balista capaz de matar o dragão. Quando Smaug atacou a cidade pouco antes de atacar Erebor, Girion usou todas as suas flechas na tentativa de acertar o dragão. Ele acertou, mas o couro do dragão é muito duro. Mas o filho de Bard conta que ele tirou uma parte da escama do dragão. Bard traz aos anões armas feitas de ferramentas e materiais feitos à mão. Os anões ficam revoltados. Eles queriam armas de verdade, e não um monte de lixo. Eles decidem roubar o arsenal do líder da cidade, onde estão guardadas armas reais. Mas Kili cai da escada. Todos são pegos e levados ao líder da cidade.
Thorin é o rei da profecia e promete compartilhar os tesouros dos anões com toda a cidade se eles o ajudarem a completar a campanha. Inspirados pela perspectiva de riqueza gratuita, as pessoas pobres e famintas acolhem bem a ideia. Apenas Bard, o descendente de Girion, se opõe. Ele não quer que Smaug acorde e repita seu ataque à cidade. De manhã, todos os habitantes veem os anões como heróis. Thorin ordena que Kili fique na cidade. Mais 3 anões permanecem com ele. O resto vai para a Montanha Solitária. Chegando em Dol Guldur, Gandalf dispensa Radagast. Vasculhando o local, ele encontra o pai de Thorin, que por incrível que pareça está vivo. Agora sabemos o que aconteceu de fato com ele na Batalha de Moria. Azog deixou ele vivo, mas pegou seu anel. Gandalf corre para tirá-lo dali. Nesse momento, Azog o Profano ataca ele. Gandalf usa o feitiço para escapar, mas são encurralados pelo Senhor da Escuridão, que pega o pai de Thorin. Gandalf usa seu feitiço mais poderoso, mas o Senhor da Escuridão, que se revela ser Sauron, o captura. Subindo a escada esculpida no monumento, os viajantes procuram uma porta secreta e um poço trancado que, como todos os segredos da obra élfica, só pode ser encontrado com a luz da lua. Tendo aberto a porta, eles penetram na cidade subterrânea de Erebor, de onde direcionam Bilbo para o tesouro. Bilbo começa a procurar a Pedra Arken, mas no processo, o dragão Smaug acorda. Bilbo usa o anel para ficar invisível, mesmo assim o dragão sente o seu cheiro. Smaug ordena que ele apareça. Bilbo faz o que ele pede e tira o anel para não ser morto. Bilbo começa a bajular o dragão, mas Smaug não é bobo. Ele sabe o que ele veio fazer ali. Nesse momento, Bilbo avista a Pedra Arken. Smaug sabe que os anões querem roubar o tesouro, mas Smaug não permitirá isso. Ele diz ao ladrão que eles estão simplesmente usando-o para atingir seus objetivos. Enquanto isso, na cidade, Bard nota que o dragão acordou. Ele pega a última flecha negra e corre para a balista, mas é capturado pelo mestre da cidade. Em Dol Guldur, Gandalf observa o grande exército orc marchando em direção ao seu objetivo. Durante a conversa, o Hobbit percebe que o filho de Bard estava certo. Girion tirou uma parte da escama do dragão. Smaug ataca o Hobbit, mas ele consegue escapar de sua ira. Na cidade, os orcs atacam os anões, mas são salvos por Legolas e Tauriel. Quando os orcs descobrem que Thorin não está ali, eles fogem. Legolas os persegue, mas Tauriel permanece para curar Kili. Bilbo se depara com Thorin. O orgulhoso descendente do ganancioso rei anão não quer partir até conseguir a Pedra Arken. E não importa quantos camaradas morrerão em nome deste grande objetivo. Unidos, todo o esquadrão de anões começa a brincar de esconde-esconde com o fogo flamejante do dragão. Durante a corrida pelas pontes e corredores desolados de Erebor, Thorin tem um plano para queimar as fornalhas dos anões, derretendo ouro, atraindo Smaug para a Galeria dos Reis e derramando ouro líquido nele. Porém, Smaug ressurge sem nenhum arranhão. Ele simplesmente sacudiu o ouro líquido durante o voo. Smaug vai em direção à Cidade do Lago para destruí-la. O que nós fizemos? Espero que tenham gostado. Até a próxima.